pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí mais uma série de videoaula, né? Da semana aí, caminhando aí lado a lado com o objetivo só de aprender a jogar xadrez, né? Nas suas formas legais, pelas regras, né? E ideais, para que vocês não se sintam enganados quando alguém fizer um lance com vocês e vocês não terem o conhecimento e julgar que aquele lance não existe, né? Então a gente vem passando por várias videoaulas até chegar a este ponto, e eu faço questão de todas as videoaulas eu ressaltar, né, fazer uma ressalva aí, de que daqui por diante sempre será recapitulando a matéria da aula anterior, né? Do que foi dado na aula anterior, de modo a vocês fixarem melhor a matéria, né? Esse é o nosso objetivo, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre tipos de empate, né? Empate por repetição de lance, o cheque perpétuo, né? Cheque, 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 cheque toda a vida, né? Repetiu 3 vezes a mesma casa, empate, né? Ofereceu empate por comum acordo, o colega apertou a mão, não tem como voltar atrás. É empate também. Mas quantas vezes que eu posso oferecer um empate ao meu adversário? Nessa situação, apenas 3 vezes, né? Num comum empate. No exemplo do comum empate. Porque eu não posso ficar jogando com o meu colega, atrapalhando ele toda hora. Empate, aceita empate, aceita empate. Seu colega, não, vamos jogar mais um pouco porque eu acho que eu estou melhor. Aceita empate? Não, o limite tem uma regra. É no máximo 3 vezes, senão, se o seu colega numa competição chamar o árbitro para reclamar, você será penalizado, porque você estava atrapalhando o seu adversário, tá? Então, se apertar a mão, meio ponto para cada um. O cheque perpétuo, a contagem de 50 lances, jogou, joguei, uma, jogou, jogou, 2, jogou, jogou, 3, até chegar nos 50 lances. Mas como que a gente pode abrir a contagem de 50 lances? Tem que ter mais peças no tabuleiro além de um rei? Não, eu só posso abrir a contagem de 50 lances quando só tiver o rei. Aí sim, eu não tenho mais peças não, mas só tenho o meu rei, ele tem um monte de peças, aí eu posso abrir uma contagem de 50 lances. Além de que nessa duração de 50 lances, ainda pode acontecer um afogamento, uma asfixia. É isso mesmo, ele está lá com um monte de peça, várias damas, torre, e eu só com rei, ele me coloca numa posição onde eu não estou sendo atacado por nenhuma peça, porém eu não tenho lugar para me movimentar. É outro tipo de empate também. Rei afogado, comum acordo, contagem de 50 lances, cheque perpétuo, né? Então, insuficiência de material. Um cavalo só dá mate? De maneira alguma. Então, isso é insuficiência de material. Eu não vou conseguir dar mate só com um cavalo. Se eu tiver com cavalo e dama, cavalo, torre, aí eu tenho a possibilidade, né? Então, a gente está revisando apenas, né? Também a gente viu na aula passada de como dar início a uma partida de xadrez. Com um toque só em cada peça no desenvolvimento, os cavalos não na borda do tabuleiro, porque não existe mais tabuleiro daqui para cá, né? Não tem mais casa, então aqui ele só na borda domina 8 casas, enquanto aqui ele vai dominar o dobro, 8 casas, certo? Após eu desenvolver as peças, sempre nas melhores casas possíveis. O bispo já sai atacando o cavalo, os bispos, né? O cavalo nas suas melhores casas, né? F3 e C3, F6 e C6, né? Porque estão centralizados os cavalos. Quando avança-se o peão da dama, tem que automaticamente bloquear esse peão, para esse peão não andar mais. Assim é se jogar o peão do rei. Jogou o peão do rei para abrir a diagonal, tem que ser bloqueado. Essa é a forma correta. Porque vai lá e joga um cavalinho, e esse cavalinho aqui ele vai ser molestado, ele vai ser tocado, né? Então, não é legal. Então, gravar aí essas sequências de lance. Se o adversário jogar peão D4, peão da dama, bloqueia e não deixa mais esse peão andar, certo? Esse peão controla as casas brancas, esse peão controla as casas pretas, né? E aí vamos saindo com as peças lentamente, os cavalos, os bispos. Eu posso
eu posso, antes de sair com o bispo para desenvolver numa casa boa, eu posso bloquear, seria uma jogada legal? Não, seria uma jogada ruim, porque eu prendi o meu bispo dentro da cadeia de peão dele, certo? Então, antes desse lance, eu passo o bispo primeiro. Pronto, agora ele está desenvolvido numa excelente casa e só assim depois eu vou abrir essa diagonal para esse daqui sim sair e ir pegar espaço numa outra casa, né? Então, os bispos nas melhores casas, né? O cavalo nas melhores casas, em seguida a dama e aí posteriormente o roque, né? O roque mais usual e mais, né, mais feito é o pequeno roque. O grande roque é feito e realizado com menos frequência, tá? Então, a gente viu que para o roque é tocar sempre no rei e não na torre, né? E se o rei tiver mexido, perdi o direito do roque. A gente viu isso lá atrás também em movimentos especiais. A tomada em passant, a promoção e o roque, né? Além dessa recapitulação dessa matéria, hoje eu selecionei matéria nova, porque a gente não fica só na mesma matéria estagnada. A gente tem a evoluir em cada videoaula com coisas diferentes também, né? Para dar crescimento aí, fortalecimento aí o nosso xadrez aí. Tio, mas eu não entendi a aula passada. Sempre o tio tá pedindo o quê? Que pause os videoaula, né? Naquele momento e tenha entendido a explicação do tio, certo? Então vamos para o quadro, porque agora a gente vai ver o que é um cheque descoberto, dando já um checkmate, né? Isso mesmo, um só movimento, checkmate. Então a gente vai ver uma série, né? Uma sequência de checkmate com um lance apenas. Então, bora lá para o quadro. Pessoal, aqui a gente está na posição, né, de um diagrama que jogam as brancas e que um só movimento elas acabam com a partida. Elas dão checkmate, né? Vocês podem estar vendo aqui, o cavalo está atacando, está sendo atacado, né? O bispo pode capturar o cavalo, mas não é o objetivo ganhar peça do adversário. O objetivo do xadrez é dar checkmate. O que adianta você ter um monte de peça e não saber dar checkmate? Então a gente tem que aprender os passos a passo, né? Primeiro a gente vai aprender a dar checkmate para acabar logo a partida e ganhar o pontinho livre, né? Então para que eu vou correr atrás de pegar peça do adversário se eu posso terminar a partida com um só movimento? Então, ó, pausando o vídeo aqui, achou? Parabéns, tirou nota 10. Se não achou, vamos ver agora. Então, com um só movimento, checkmate. Então, ó, cheque descoberto é o nome desse cheque, tá, pessoal? Olha aqui, a ruazinha, a diagonal branca, chamar diagonal, né? Ruazinha para os menorzinhos, né? Então, ó, avança-se o peão, liberando o bispo. Eu estou dando um cheque no rei. Esse peão que vai vir passar aqui está cortando essa casa aqui preta do rei, né? Então, ele está em cheque agora, antes ele não estava. E está em checkmate. Por quê? Porque ele não pode subir, peão pegaria ele. Lance irregular, ele se colocaria em xeque. Não pode empacar, lance irregular, se colocaria em xeque. E não pode continuar na mesma diagonal, né? Aqui, para ele tentar sobreviver, né? Se possível fosse, né? Seria apenas entregando mais uma peça, né? E aí, ó, bispo por, acabou a partida. É apenas uma forma de adiar o checkmate. Seria cobrir o checkmate, certo? Então, cobriu, bispo toma e aí sequência checkmate, certo? Então, checkmate em um lance. Mas, mesmo que nessa posição o bispo estivesse aqui, podendo estar bispo atacando este bispo, eu poderia tomar o bispo, eu poderia tomar o cavalo. E agora, o cheque não tem mais como cobrir nada. Esse é em um lance, certo? Então, não tem nenhuma peça agora para ele jogar na frente da diagonal. Bispo é de cor preta, cavalo é de cor preta, cavalo não chegaria nunca nessa diagonal,
cheque, checkmate, certo? Então a gente já viu que o nome desse cheque é um cheque descoberto, tá, pessoal? Por que é descoberto, tio? Porque eu estou descobrindo uma diagonal, ó. Estou descobrindo, então, quando eu descubro, ataco o rei com alguma peça, é denominado de cheque descoberto, certo? Então vamos para mais uma série aí de checkmate. Limpando aqui o tabuleiro aqui um pouquinho, dando aqui a nossa sequência de checkmate. Então, olha aí, olhou mais um diagrama, jogam as brancas e dão checkmate. Jogam as brancas nesse diagrama aqui, em uma só jogada elas acabam a partida, dão checkmate. Então, olhou, pausou, acertou, vamos lá, bispo, cheque, checkmate, né? Então não pode rei se aproximar de outro rei, não pode e não tem como nenhuma peça cobrir essa diagonal, né? Se, por exemplo, tivesse aqui um cavalo, poderia postergar ainda, poderia demorar. Na próxima seria checkmate, porque o cavalo cobriria e em seguida bispo tomaria e seria checkmate, né? Então, nessa situação, cheque, checkmate, né? Neste outro diagrama aqui, que a gente vai montar agora, né? A gente tem aqui esta situação aqui, já que o diagrama aqui mostra que a preta com um só movimento também dá checkmate. Olha só que legal, né? Então, vamos supor, a branca está aqui, ó, promovendo aqui nessa casa com uma só jogada. Vai promover a dama, vou até dar mais peão, vai promover a outra dama, né? E vou dar aqui bispo, branco, bispo, negro, né? Então, olha só, bispo branco, bispo negro, né? Vou botar assim mais para ficar mais tabuleiro com mais material, mais conteúdo, né? Jogam as negras. Vamos ver quem acerta para tirar 10, né? E com uma só jogada, o preto vai lá e, ó, acaba a partida, checkmate. Então, para quem tem interesse de tomar a peça, para que você vai capturar a peça do seu colega que está no raio de ação, se você pode eliminar com uma só jogada a partida, né? Então, a gente já viu no exemplo anterior que nós não estamos querendo material, nós estamos querendo um ponto ganhar a partida. Então, ó, quem acertou, parabéns. É a jogada cavalo em C2. Né? Cavalo C2. Toca no rei. Rei está em xeque. 1, 2, 3. E o rei não tem ponto de sair. A casa está cortada, não pode subir porque a casa está cortada pelo rei. Não pode tomar que encosta no rei. E está em xeque, né? Então, logo, esta jogada é checkmate. Se ele tivesse aqui o cavalo, a mesma coisa, saltaria para C2, seria checkmate do mesmo jeito, né? Não tem o rei para onde mover. Se o cavalo estivesse aqui, a mesma coisa, então salta para C2, a casa toda é C2 e é checkmate, né? Então esse exemplo aí, pessoal, é para ilustrar o checkmate com bispo, o checkmate com cavalo, né? Aqui a gente já tem. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, se as pretas vão e fazem essa jogada aqui agora, para armar o checkmate 1. Tá na vez do branco agora. Agora tá na vez do branco. O que é isso aqui, pessoal? Isso é um checkmate? Isso é um cheque? Ou isso daqui é um rei afogado? Presta atenção, pessoal. Tá na vez do branco jogar, tá? A preta acabou de fazer esse lance aqui, as negras. Eu pergunto para vocês se é um cheque, é um checkmate ou é um rei afogado. Então, recordando, cheque é quando o rei está sob ataque. Ele está sendo atacado por alguma peça? Não. Não tem nada na diagonal atacando ele. Não tem nada. Não. O cavalo já está aqui atacando ele? Não. Então, não é cheque. Checkmate. Para existir o checkmate, tem que acontecer primeiro o cheque. Então, se nem cheque ele está, a gente já descartou duas. Não é cheque e não é checkmate. E o que é isso aqui então?
é um rei afogado. O rei, ele não tem lugar para pular dentro do tabuleiro. Vejamos, para cá não pode por causa da diagonal, subir não pode por causa do rei. Então, com este movimento aqui, o negro acabou de afogar e ficou com meio ponto para cada lado. Agora, olha a diferença se fosse passar a vez, se fosse a vez do preto. Aí sim, teria checkmate em uma só jogada, que seria essa. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui mais 3 exemplos para a gente finalizar, né? Então, vamos dar aqui essas brancas agora. Essa branca aqui agora. Então, vamos tirar aqui, vamos dar aqui um rei aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nesse diagrama aqui, joga as brancas e dá um checkmate em um lance também. Então, pausou o vídeo, vamos ver quem tira 10 aí, ó. Tem 2 lugares diferentes que pode acontecer o checkmate, tá? 2 lugares diferentes. Então, ó, primeiro, D3, bispo D3 pegou e deu checkmate. O rei está cortando as casas, bispo está cortando as casas de baixo. E H3, checkmate. Não pode. Tá atacado? Tá, já é cheque. Agora é vez de fazer a perguntinha. Se eu estou em cheque e eu não tenho lugar para me mover, é checkmate. Se eu estou em cheque e tenho lugar para me movimentar, seria só um cheque, né? Então, aqui, esse tipo de checkmate aqui bem bacana, que é o checkmate em D3 ou em H3. E vamos ver, já vimos de bispo, já vimos de cavalo, e agora com torre, né? Então aqui, pessoal, aonde que é checkmate em um lance? Guardar sempre essa posição de rei com rei, porque o rei branco está tomando essa casa, essa e essa de fuga do rei. Então o rei preto já não pode ir para essa fileira de cima, porque ele está cortado por essas casas. Então, para acontecer o checkmate, tem que acontecer primeiro o cheque, senão não vai ser checkmate. E aí eu faço a pergunta, tem lugar para ir? Tem, então é só um cheque. Não tem lugar para ir, está atacado, é checkmate. Então, ó, torre desce, B1, ataca o rei, e o rei não pode ir para a fileira de cima, que é lance irregular, encostar no outro rei, né? Então, vamos ver aqui esse checkmate aqui de torre, é guardar essa posição de rei frente a rei, né? E aí ele está dando cheque na horizontal. Agora vamos ver o checkmate na vertical. Vertical, pessoal, é em pé, tá? Então aqui, ó, o checkmate aconteceu deitado, na horizontal, tá? Agora vai ser assim, ó, na coluna, vai ser em pé. Então, onde que a branca joga e dá checkmate com uma só jogada? Então, ó, guardar a posição de rei frente a rei e, ó, checkmate, certo? Então, sempre guardar essas posiçãozinhas básicas, né? Então, ó, do outro lado, joga, dá checkmate um lance. Guardou a posição? Guardei. Então, eu só preciso colocar uma dama ou uma torre pegando agora essa coluna, certo? Então, checkmate, certo? Então, o que acontece? Acontece que nessa situação, a gente já viu mate de bispo, mate de cavalo, mate de torre, e agora a gente vai terminar aí vendo chequezinho de peão, né? Checkmatezinho com peão puro, tá, pessoal? Então, vamos limpar o tabuleiro para a gente poder trabalhar. Então, ó, o rei está aqui. Vamos tirar a casa de fuga do rei, né? E vamos ao mesmo tempo colocar ele em xeque, né? Vamos puxar aqui esse rei para cá. Vamos bolar aqui uma situação da gente dar checkmate no rei.
pessoal. O rei, ele está em xeque? Não, ele não está atacado por nenhuma peça, certo? Ele não está em xeque. E se fosse a vez do rei preto jogar agora, seria o quê? Já que ele não tem lugar para se movimentar e ele não está atacado. Então, seria um rei afogado. Não pode ir para cá, peão tomaria. Para cá, peão tomaria. Para cá, encostaria no rei e peão também pegaria. Subir não pode, peão pegaria. Então, seria um rei afogado, né? Não está atacado, não tem lugar para pular, rei afogado, né? Um tipo de empate. Então, tem 2 lugares diferentes que dá mate uma jogada só com peão. 2 lugares. Pausou o vídeo? Pausou? Então, vamos ver. Então, ó, checkmate. Seria em F7, bum, checkmate. Vamos ver? Pode ir para cá? Não, peão apanharia. Pode tomar? Peão? Não. O de baixo tomaria, cometeria um lance regular, entrando em xeque. Pode ir para cá? Não. Rei apanharia. Então, se ele está em xeque e não tem lugar para se movimentar, xeque, mate, né? Mas o tio falou que tinha 2 maneiras da xeque mate 1 com peão. Então, a outra, ó, seria com H7, xeque, xeque mate. Não pode tomar que está protegido, não pode ir para cá e não pode ir para cá que encosta no rei. Então, a gente está finalizando a nossa aula com alguns exemplos de checkmate em 1. Falamos do que é um cheque descoberto, demos checkmates com cavalo, checkmate com torre na horizontal e na vertical, e demos checkmate também só com peão. Nos próximos videoaulas a gente vai recapitulando os tipos de mate 1 e novas séries. Tenham um forte abraço a todos.